Fala galera que tá chegando aqui no meu canal, me chamo Ian Machado e hoje a gente vai bater um papo, é mais um bate-papo mesmo, sobre o último episódio de The Last of Us, que eu sabia já que ia ser um episódio que ia tratar, pra quem já jogou, vai ter spoiler, então tipo, já saiba, tá? Eu já sabia que ia ter a morte do Joel e que isso acontece no começo do jogo, mas eu quero debater mais sobre as escolhas, né, que eles fizeram na série pra obra original e a gente vai falar isso. Mas não se esqueça, né? Se inscreva no canal, pois isso ajuda aqui o canal a crescer mais e mais. Sem mais delongas, após a nossa vinheta. Bom galera, nunca uma obra audiovisual, uma série com atores, etc. vai se equiparar a um jogo ou um livro. Sempre vai ter alterações, vai ter coisas diferentes e isso a gente tem que aceitar. Tá? Isso vale para Senhor dos Anéis, Game of Thrones, tudo que a gente viu aí de mídia que foi adaptada a séries de TV houve alterações. Muitas vezes são problemas estruturais, financeiros, outras vezes não existe tecnologia, outras vezes encaixar isso no episódio de 50 minutos não daria, entre várias e várias coisas que acabam, querendo ou não, impactando o resultado final de uma obra. O livro ele pode realmente demorar o tempo que for, o jogo também, então partindo disso, já é um ponto de vista aí, né? Então não tem como esperar que a obra audiovisual seja a mesma coisa que o game, porque não tem como. O jogo ele consegue trabalhar elementos por muito mais tempo, você tem muitas horas ali, tipo, um jogo como The Last of Us, se eu não me engano, tem de 20 a 30 horas talvez só, mas é um tempo considerável. E falando de TV, eles têm que encaixar toda uma história, toda uma jogabilidade dentro de um mundo audiovisual. Obviamente, existem certos furinhos ali no roteiro que eu não curti. Eu vou começando primeiro falando por outras partes da série, sem chegar na morte do Joel ainda. Eu deixo isso por último. Bom, primeiro, aparece no momento em que a Abby acorda aquela horda de zumbis e há aquele ataque a Jackson, a cidade de Jackson, a gente vê um baiacu ali no meio. Isso me intrigou, porque se você jogou o game, você sabe que ele geralmente aparece em lugares onde tem muitos esporos, lugares que geralmente as pessoas só ficam de máscara. Além disso também, ele é uma forma evoluída e ele não está necessariamente ao ar livre, porque como qualquer fungo, ele precisa de mais fungos para se ir modificando, assim, vamos dizer. Então ele vive em ambientes geralmente assim inóspitos, que você não consegue estar lá sem máscara. Isso aparece muito no jogo. Em contrapartida, eles colocaram um baiacu para dar um sensor de urgência no game ali. Quando o Tommy mata esse baiacu, ele não solta esporos, como geralmente acontece no game. Depois que você mata ele, independente se é queimado ou não, ele meio que explode esporos. Então eu senti falta disso. Talvez é aquela limitação técnica de fazer isso para uma série de TV que eu te falei. Então certas coisas vão sendo tiradas para que caiba dentro do tempo ali da série. Mas isso me incomodou de certa forma, porque tudo bem que o The Last of Us ele fala mais sobre as pessoas e menos dos infectados, mas os infectados são parte importante e você ter uma construção coerente com aquilo que é dito no game é importante até para construir esse universo de maneira mais coesa, né? Outro ponto é essa escolha, né? A Dina ficou com a Ellie e o Joel. Na real, a Dina estava com o Joel no momento da situação e o Tommy fica na cidade de Jackson ali, meio que assegurando a galera ali num ataque que ocorreu depois da Abby acordar aquela horda de zumbis. Eu refleti depois de ter assistido. No momento eu não entendi muito, achei meio esquisito tudo, mas talvez por uma questão de roteiro até faça sentido, porque se você jogou o game, o Tommy ele fica meio perdidão na história. Vamos lá. No game, o Tommy, ele no início do game, após a morte do Joel, ele sai à frente da Ellie pra tipo meio que adiantando as mortes. Isso ficou também meio esquisito, porque querendo ou não, por mais que ele queira defender a Ellie, tipo assim, ele sabia que ela ia atrás das pessoas, então independente, ele poderia ter ajudado ela, ido junto, mas ele preferiu ir sozinho, né? Tudo bem, tem ali a personalidade do Tommy e tal, como ele era e tal,
até um pouco teimoso e tal, então talvez no jogo ali faça sentido. Mas eu achei que a escolha dele ter ficado nesse papel aí em Jackson, liderando a galera naquele ataque, faz um papel interessante pra ele, que pode acontecer nos próximos episódios aí. Tipo, pode vir coisa boa em relação a essa liderança dele, que no jogo de certa forma não existia. Você tinha um Tommy muito mais ligado também nessa parte da vingança junto com a Ellie do que necessariamente nesse papel de liderança. O que também não significa que ele não vai ficar puto com a morte do Joe e não vai querer se vingar também, e a história vai caminhar pro que a gente conhecia. Fato que talvez nesse momento, nesse episódio, equilibrar as coisas, colocar um ponto forte também em outro canto para equilibrar, para você distribuir a dor, foi uma escolha no game. Quando há a morte do Joel, é o que impacta a gente, porque na real é o mais importante da história. É a morte do Joel e a vingança da Ellie com a Abby. E na série parece que eles estão tentando dar margem para outros acontecimentos simultaneamente. Eu não sei se isso vai tirar o peso da morte do Joel, que é a coisa mais importante na história toda. Vamos ver, não dá para definir ainda. Indo agora mais para essa parte da morte do Joel, o que eu achei no momento da morte do Joel? Primeiro, para mim faltou violência. No jogo é violento, né? Ela dá tacada de golfe na cabeça dele e a cabeça dele dá jorra um sangue. Eu acho que isso aí era totalmente possível de ser feito. Uma coisa mais gore mesmo, assim, para gerar impacto. Eu achei que faltou isso um pouco, ficou uma coisa mais leve do que no jogo. No jogo se gera um impacto muito grande por conta da agressividade dela. Apesar de, no momento da série ali, ela ficar dando soco nele caído, não gera a mesma raiva. Porque a raiva que você sente no jogo é por conta da agressividade dela. E no jogo, diferentemente da série, ela não entrega tudo. Né? O que aconteceu, que o pai dela era um dos médicos que o Joel matou, que ela era dos vagalumes, etc, etc. Não é entregue isso, então gera pra você um ódio, uma raiva muito sincera sobre ela naquele momento, porque você não sabe o background dela. Mas na série ela entrega esse background. E aí ainda tá a minha dúvida, na real, se isso vai funcionar. Porque parte da história do game da parte 2 é você gerar esse ódio pela Abby e ao longo do jogo você ir entendendo um pouco. Não que isso tire a raiva dela, mas que você vai entendendo a motivação daquela personagem e você vê que em certos momentos ela poderia matar todo mundo, mas ela não mata, porque na real a raiva dela era contra uma pessoa por conta de um motivo. E isso a série tá indo por uma outra pegada. A questão da atuação da atriz que interpreta a Ellie, eu achei muito boa. Realmente eu senti a dor e ela me convenceu, sabe? É uma boa atriz. Eu acho que ela realmente tem potencial, ela não é exatamente como a Ellie, né? Então isso acaba gerando bastante comentário, mas cara, no geral assim, eu daria uma nota talvez 7 para esse episódio, 7, 8. Porque eu acho que são mudanças que eu não consigo entender para onde elas vão levar, a não ser vendo nos próximos episódios. Mas eu acredito que para quem não jogou o game, o episódio foi impactante, tanto quanto foi o game pra gente. Mas como eu joguei recentemente, eu tô muito ainda com aquela impressão do game, assim, marcada, sabe? Então fica muito difícil às vezes até fazer essa comparação, porque eu sei que são para públicos diferentes. Geralmente essa série vai atingir mais quem não assistiu do que quem assistiu, do que quem jogou, perdão. Vai atingir mais quem não jogou do que quem jogou, porque quem jogou já tá impactado com a obra original. É como se fosse um livro. Geralmente quem lê não gosta da adaptação. É comum, entende? Então eu acho que é isso. Esse episódio 2 foi isso. Eu acho que a gente tem que esperar pra ver o que vai dar aí desses próximos episódios. Mas me diz aqui o que você achou. Se você achou que não, a série realmente gerou o mesmo impacto. Você achou que a atuação da atriz que faz a Ellie foi boa. Você achou que você curtiu também da atuação da Abby, né? Da atriz que faz a Abby. Me diz aí, deixa aqui no comentário e a gente se vê até o próximo capítulo dessa história e o próximo vídeo aqui no YouTube. Lembrando que a gente está fazendo uma nova série. Essa série é do jogo Lords of the Fallen. Se você curte esse game, eu vou deixar o card aqui para você acompanhar as nossas lives. Dê aquela força pra gente. E é isso. Te espero no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois é muito importante para ajudar a gente a crescer muito e muito. Beleza? Não mais. Beijo no bumbum. Tchau.